Então, pessoal, voltando aqui, né? Dando continuidade ao nosso vídeo, vem escrito também a via de administração do nosso medicamento. Então, qual é a via de administração? Via de administração, pessoal, é como o fármaco vai entrar dentro do nosso organismo. Então, como que ele vai entrar dentro do nosso organismo? Ele vai entrar por uma injeção intramuscular? Ele vai entrar por uma injeção subcutânea? Ele vai entrar por via oral, né, pela boca? Enfim, como que ele vai entrar? Ele é um supositório? Não sei. Na bula, a gente consegue observar qual é a via de administração. Claro que se eu já olhar ali na forma farmacêutica, igual eu falei para vocês que é um comprimido, a gente já imagina que a via de administração dele seja oral, né? Então, a gente já remete a isso. Porém, se eu quero ter certeza, eu venho aqui na bula, né? E eu consigo observar a via de administração desse medicamento. Então, eu consigo observar que esse medicamento, ele é de via oral, uso oral. Lembrando, pessoal, que todas essas informações aqui, essas primeiras informações, tá? Essa identificação do produto aqui, também vem na caixinha do medicamento. Então, quando nós pegamos uma caixa aí de um medicamento, nós conseguimos observar todas essas informações de forma rápida, tá? Então, se eu pegar lá uma caixa do medicamento, eu consigo observar se vem 20 comprimido, consigo observar a forma farmacêutica, consigo observar a via de administração, consigo observar se é um medicamento genérico, por exemplo, porque vai vir com uma tarja, vai vir o nome do princípio ativo. Então, tudo isso eu consigo ver de forma rápida. E aí tem algo bem interessante que a gente vai estar falando agora, que é sobre os recipientes, né, que tem a composição aí do nosso medicamento. Antes da gente falar dos recipientes, queria falar aqui para vocês disso, ó, uso adulto e pediátrico acima de 12 anos. Por quê? Tem alguns medicamentos que vêm assim, uso adulto e pediátrico. Na maioria das vezes, esses medicamentos são a partir de 2 anos de idade. Então, a partir de 2 anos de idade, pode estar tomando. E tem alguns que vem escrito assim, ó, pediátrico acima de 12 anos. Posso dar para uma criança de 2 anos? Não, porque ele é um medicamento que só pode ser usado acima de 12 anos de idade. Tem outros, por exemplo, que vem escrito assim, acima de 2 anos de idade ou acima de 12 quilos, por exemplo. Ah, Bruno, meu filho, ele tem 1 ano, mas ele pesa 15 quilos. Vamos colocar aí, né? Suponhamos. Eu posso dar? Pode, porque lá tá falando ou acima do peso que eles estipulam ou acima da idade, tá? A ivermectina, ela é assim. Se eu não me engano, a ivermectina, ela só pode ser dada a partir de 10 quilos, né? O paciente, ele tem que ter 10 quilos para estar tomando esse medicamento. Por exemplo, meu filho. Meu filho, claro que eu não vou dar um comprimido para ele, mas aí, vamos falar, ele tem 7 meses e ele tá pesando, né, 10 quilos e 500, né? Ele já pesa mais de 10 quilos. Então, se ele tivesse, por exemplo, com 1 ano de idade, ele vai estar acima de 10 quilos, né? Então, eu vou poder dar aí com 1 ano um medicamento que seja acima de 10 quilos. Então, toda a caixinha de medicamento vem com essas especificações. Então, sempre ficar de olho. Bruna, mas estava escrito lá, na caixinha do meu medicamento, da seguinte forma. Uso adulto e pediátrico acima de 2 anos. Porém, o médico passou para o meu filho, né? Vamos colocar aí o domperidona, né? Xarope é um medicamento que os médicos passam bastante para as crianças, né? Que as crianças voltam leite, tal. E os médicos passam o domperidona para a criança, né? Para bebês, na verdade, aí de 3, 4 meses. Mas, Bruno, ele só pode ser usado a partir de 2 anos. Pessoal, quando eu não tenho outro medicamento para tratar, então eu não tenho outro medicamento para tratar, eu posso utilizar com baixas doses o medicamento que é acima de 2 anos. Porém, eu reduzo aí a dose desse medicamento, né, ao mínimo que eu posso reduzir e começo a dar para a criança, né, para o caso, para o bebê. Se eu tenho ele na forma já pediátrica lá para bebê, eu vou usar a forma para bebê,
tá? Ah, eu não tenho, eu tenho que reduzir. Aí é uma outra situação. Uma outra situação, por exemplo, é quando nós estamos, vamos colocar que a gente está lá num sítio, afastado de todo mundo. Meu filho começou a dar febre e eu só tenho dipirona comprimido. Ou eu só tenho paracetamol 750 comprimido. E meu filho tá com a febre subindo, não tem como, eu tô sem carro, tô sozinha, não tem como eu vir pra cidade comprar um paracetamol gotas ou o paracetamol gotas, não tem como. O que eu faço? Eu posso, Bruna, pegar lá o comprimido, macerar, diluir numa água e dar pro meu filho tomar? Pessoal, numa situação extrema, que não tem como, você não vai deixar a criança morrer de convulsão por causa de uma febre, por causa do comprimido. Você vai tentar reduzir a febre de alguma forma, mas é numa situação extrema, tá? Porque a gente tem ele na forma aí de gotas, né? Por isso que quem é mãe tem que sempre andar já com os medicamentos dentro da bolsa, tá? Tem que sempre carregar medicamento dentro da bolsa da criança, tem que levar para onde for, porque a gente não sabe a hora que pode dar uma febre numa criança, né? Porque criança, bebê, né, é caixinha de surpresa. Porém, pode acontecer essa situação que eu disse para vocês. É uma situação cotidiana? Não. É uma situação extrema, né? Que eu só vou fazer aí quando eu realmente tiver uma necessidade de fazer isso. Porque eu não posso, por exemplo, trocar uma forma farmacêutica. Então, se ele vem na forma de comprimido, eu tenho que dar ele na forma de comprimido. Quando eu macero ele lá e diluo numa água, por exemplo, um comprimido, o que acontece? Ele perde propriedade. Então, ele não vai ter mais a eficácia desejada. Então, se a eficácia dele era de 100%, de 85%, eu já tenho uma eficácia reduzida. Então, o efeito do medicamento vai ser diminuído, né? O medicamento, ele não é de mastigar, e o paciente mastiga, né? Quantos pacientes eu sei que mastiga comprimido? É errado. Nós não podemos. Se ele é na forma de comprimido, eu não posso mastigar ele, porque eu estou quebrando ali o comprimido de forma errada. Ele pode causar, por exemplo, uma úlcera, pode causar uma gastrite quando ele chegar no estômago. Por quê? Porque aquela parte do comprimido que vem a parte de fora, ela protege o estômago. Quando você quebra ela lá no dente, que você mastiga o comprimido, você quebra aquela parte. Sei de pessoas que pegam a cápsula, por exemplo, abre a cápsula, joga o pozinho na água e bebe o pozinho da água. Correto isso? Não, de nenhuma forma, tá? Por quê? Porque ela foi feita para a cápsula se desintegrar no estômago ou no intestino, que a gente vai aprender nas próximas aulas também, para ter o efeito desejado. Então, tudo isso, pessoal, tudo isso prejudica o efeito do medicamento. Então, já o medicamento de 100% que ele ia ter de eficácia, ele já é reduzido, tá? Então, ele já é reduzido aí 80%, 90%, né? Não sei, depende do organismo, ele já é reduzido, tá bom? E aí, a composição vem escrito aí, ó. Então, cada, tá? Não é em todos os comprimidos, é cada, tá? Não é, o E750 não é o valor total de miligrama, é o valor de cada comprimido. Então, cada comprimido possui 750 miligramas de paracetamol. Além disso, dentro desses comprimidos, vem os excipientes. Os excipientes são a povidona, o amido, o aminoglicolato de sódio, o amido pré-gelatinizado e o ácido esteárico, tá? Todos esses são excipientes. O que é um excipiente, Bruna? O comprimido de paracetamol, ele não é feito só de 750 miligramas de paracetamol. Ele é feito de outros componentes também. Esses recipientes, eles têm que ser inertes. O que é um recipiente inerte? Ele não pode ter ação farmacológica. A única coisa que vai ter ação farmacológica dentro do comprimido é o paracetamol 750. Então, a única coisa que pode ter ação farmacológica é o princípio ativo. Os recipientes, eles não têm, tá? Eles não possuem ação farmacológica. Eles não têm essa ação farmacológica. Eles são parados, eles não têm ação, tá? Porém, eles têm uma importância muito grande, principalmente aqui fora.
Como assim aqui fora? Por exemplo, ele garante que o comprimido não pegue umidade do meio, né? Ele garante, por exemplo, que o comprimido fique num tamanho adequado, né? Ele dá, por exemplo, igual o amido, ele é um veículo para o comprimido. Para fazer o comprimido, eu preciso do amido, né? Só que o que esses recipientes causam? Tem que tomar muito cuidado com esses recipientes, porque nós temos alguns recipientes que é, por exemplo, a glicose. A glicose, ela é um recipiente, né? E ela é utilizada, porém, quem tem diabetes não pode tomar medicamento que vai em glicose, tá? E aí, Bruna, como que eu sei? Então, o paciente chegou na drogaria e perguntou assim para você: ó, eu posso tomar esse remédio? Porque eu tenho diabetes. Nossa, Bruna, o que eu faço? Tô desesperada, não sei o que eu faço. Fácil, pessoal. Pega a caixinha do medicamento ou pega a bula lá e olha na composição do medicamento. Vai lá no recipiente. Tem glicose no recipiente? Tem algo escrito glicol, ou glicose, ou glico, alguma coisa escrito dessa forma? Ou xantana, por exemplo, tem alguma coisa escrito? Não, Bruna, não tem. Então, o paciente pode tomar esse medicamento. Bruna, tem. Tem escrito que tem glicol, que tem xantana, que tem glicerina, que tem... Enfim, vem escrito. Então, o paciente pode tomar esse medicamento? Não, tá? O paciente não pode tomar esse medicamento. Então, isso nós vemos na composição do medicamento. Na parte de trás do medicamento, né, ou do ladinho, vem a composição da caixinha. Então, a gente nem precisa abrir o medicamento para saber se o paciente pode ou não tomar esse medicamento. E a gente avalia dessa forma, tá? Então, dessa forma, a gente vai avaliando, tá bom? E aí, a gente, depois dessa parte aqui que a gente fala de identificação do produto, nós começamos as informações técnicas. Tá vendo que tá escrito assim, ó, aos profissionais de saúde? Por quê? Porque essa é uma bula destinada aos profissionais da saúde. Tem bula destinada à população? Tem, que é as bulas que vêm dentro das caixinhas. Eu trouxe para vocês uma bula destinada ao profissional de saúde para vocês entenderem, né, da forma aí de profissional da saúde o que realmente tem que entender, tá? Toda essa parte aqui vem na parte de fora da caixa. Então, toda a identificação do produto, tudo isso aqui, até a composição, vem na parte de fora lá da caixinha. Então, se eu perguntar nas perguntas no final da aula, o que vem na caixa do medicamento e que vem na bula também? Aí eu quero que vocês colocam forma farmacêutica, o uso do medicamento, o uso se é adulto ou pediátrico, composição. Então, é isso que eu quero que vocês coloquem, tá bom? Na resposta. Então, é isso que vem na embalagem. Bruna, eu preciso colocar aqui o paracetamol? Depende. Se você quiser, pode pôr. Se você não quiser, não precisa. Eu quero saber se vocês entenderam que essas informações estão na bula e também estão lá na caixinha do medicamento. E então, nós iniciamos a parte técnica da bula, né? As informações técnicas aqui da bula. Primeira informação, indicação do fármaco. Qual que é a indicação desse medicamento? Para que ele serve? Né? Qual a função desse medicamento? Qual que é a função desse princípio ativo? A função do paracetamol, por exemplo, ele é a redução de febre e alívio de dor, tá? Dor como dor de resfriado, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dor muscular, tá? Tudo isso é dor. Então, ele tira a febre e diminui a dor. Então, ele é um antipirético e um analgésico, tá? Então, ele pode ser utilizado nessas duas formas, tanto para diminuir febre, né? Quanto para diminuir dor. Então, a indicação do medicamento é para que ele é indicado. Por exemplo, o Dramin, né? O Dramin, a indicação do Dramin é para náusea, é para vômito, tá? Essa é a indicação do medicamento Dramin. Ele não tá lá na indicação que ele é indicado para sono. Ele não é indicado para mim dormir, para viajar, por exemplo. Ele não tem essa indicação, né? Ele é indicado para náusea, vômito, para labirintite. Essa é a função do
Dramin. Essa é a indicação do Dramin. Já quando a questão do sono é uma reação adversa. Porque tudo que acontecer em mim e não tiver nas indicações do medicamento, passa a ser reação adversa, tá? Pode ser a reação adversa, ela pode ser classificada, entre aspas, como boa, como, por exemplo, a questão do sono, do Dramin, ou como ruim, tá? Então, por exemplo, eu tomei esse medicamento, suponhamos aí que eu tomei um paracetamol, e ele, né, por exemplo, vamos colocar aí, diminuiu a vermelhidão da minha pele. Coloquei aí. É uma indicação desse medicamento? Não. Não é uma indicação. Se não é uma indicação, é uma reação adversa, tá? Então, é fácil de vocês entenderem o que é indicação e o que é reação. Então, você tá lá na drogaria, a pessoa chega e fala assim, ó, esse medicamento me causou isso, isso, isso. Você já sabe, você vai lá na bula, pega aqui na bula no computador e lê a indicação dele. A indicação dele é para isso, 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 isso. Ah, fez isso nesse paciente? Não é indicação. Se não é indicação, já é reação, tá? Aí você vai lá para as reações para ver se realmente é uma reação, se não é, onde é classificado, o que está acontecendo, se é uma alergia, se não é. Aí você vai para a reação. Primeiro você olha a indicação. O medicamento é indicado para tal finalidade? Não é. Então é uma reação. Então, tudo que não entra em indicação do medicamento é classificado como reação adversa do medicamento, tá bom? Continuando, nós temos aqui o resultado de eficácia do medicamento. O que é esse resultado de eficácia? Nós estudamos, né? Nós estudamos o medicamento até ele chegar, né, para a população. Ele passa por diversas fases. Todo medicamento passa por essas fases. E nessas fases é observado quais vão ser as indicações que esse medicamento vai ter. E nessas fases, eles chegam em resultados. Então, aqui tem a eficácia desse medicamento. Quantas pessoas, por exemplo, ele diminuiu a febre, quantas pessoas teve melhora na febre. Então, tudo isso está classificado aqui. Não está o artigo completo, a gente vai falar disso mais para frente também. Não está o artigo completo. Porém, como é na nossa bula, vem também a referência bibliográfica de onde está esse artigo, né? De onde está disponível. Se eu quiser ler todo esse resultado, é só eu copiar esse artigo, colar lá no Google, que eu tenho o artigo científico que foi publicado do medicamento paracetamol. Nós não vamos falar muito dessa parte de resultado de eficácia, porque mais para frente, quando a gente for falar de farmacocinética, de medicamento em si, nós vamos falar mais dela, tá bom? Então, nós vamos falar, não vamos falar tanto. Mas, porém, lá na bula do paciente, pessoal, não vem essa referência bibliográfica, tá? A referência bibliográfica vem mesmo só para nós, só para a bula do profissional. E aí a gente terminou as informações aí, a indicação, o resultado, e aí começa as características farmacológicas do medicamento. O que é características farmacológicas? Característica farmacológica vai avaliar o medicamento fora do nosso organismo, vai avaliar o medicamento dentro do organismo, vai avaliar com que ele tem interação, como que ele é excretado, como ele é metabolizado. Então, vai avaliar tudo isso do medicamento. Então, eu vou dar mais um zoom aqui, para ficar mais fácil para vocês ler, sobre as características farmacológicas dos medicamentos, tá? Para ficar mais fácil, eu dividi aqui para vocês observarem. Então, nós vamos falar de características farmacológicas agora.
que é muito interessante, que a gente também tem que entender bastante sobre elas.